Olá meus amigos que me acompanham no YouTube, o canal de Johnny Guide. Então hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre amizade na Europa. Hoje vamos começar o quarto vídeo. Se você não viu os 3 vídeos anteriores, dê uma olhada aí no card que no final do vídeo eu vou estar colocando aqui para vocês acompanhar essa saga de como morar em Lisboa, em Portugal, nessa terra que eu amo de montão. Então eu já falei para vocês como é que eu saí de Natal, cheguei em Portugal, arrumei emprego, como eu comecei a trabalhar e também como eu comecei a ir atrás dos documentos. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a amizade que todo brasileiro tem que ter na Europa. Então se você quer saber um pouco mais, fica aí. Então vamos lá. Pessoal, vou começar aqui com vocês bem rapidinho para a gente falar sobre amizade. Então todo mundo que vem para a Europa, lógico, claro, tem que ter amigos, de preferência amigos leais, que possam lhe ajudar quando você estiver precisando de ajuda. Então você tem que ter amigos. Se você não tiver amigo, as coisas não vão andar. Então mesmo que você seja aquela pessoa que seja fechada, você vai ter que se abrir para poder desarnar. Se você não desarnar, fica difícil você fazer amizade, e através dessa amizade você vai ter que arrumar alguns empregos, e algumas pessoas podem dar alguns toques nesse sentido. Então o que eu fiz? Saí do Brasil, de Natal, no Nordeste, vim para Lisboa, vim para a Europa. Meu intuito era vir para a Europa, não sabia qual país, e cheguei em Lisboa, tive que fazer amizades, mas nesse caso eu, Johnny, arrumei um amigo que foi muito importante para mim, que foi o Cristiano, que é do Nordeste também, de Pernambuco, e ele morava aqui. Então através do Cristiano que eu comecei a ficar um pouco mais safo no país, vamos dizer assim. Então eu cheguei, fui para a casa dele, da casa dele ele me ensinou a como pegar o ônibus, como procurar trabalho, enfim. Então você tem que ter essa amizade. E também através do Cristiano que eu fui fazer, que eu dei entrada no primeiro documento que eu expliquei para vocês, que é o NIF, no vídeo anterior. Então se você não viu, veja lá, vocês vão entender o que é o NIF. Então através do Cristiano ele me ajudou bastante em dar entrada, de me ajudar a ser meu representante fiscal para poder tirar esse documento. Então foi o primeiro documento que ele me ajudou. O contrato, que é para você ter, ele não tem como lhe ajudar. Então quem tem que lhe ajudar é o seu patrão que está dando emprego para você. Então se você não tiver amizade, fica mais difícil para você ainda. Então na maioria das vezes o brasileiro, quando vem para cá, algumas vezes o próprio brasileiro ajuda o brasileiro, e o próprio brasileiro dificulta a vida do brasileiro. Então para vocês terem ideia, eu só tive 5 ou 6 amizades mais ou menos com brasileiro. O resto tudo era português, angolano, cabo-verdiano e ucraniano e Rússia. Então a maioria dos meus amigos, a grande maioria, era mais estrangeiro do que brasileiro, se a gente for colocar na quantidade, entendeu? Então tive 6 brasileiros mais ou menos, mas que eu falava todos os dias, era mais o pessoal de outros países do que o próprio brasileiro. Então foi aí que o Cristiano começou a me ajudar a arrumar emprego, e aí eu fui conhecendo alguns brasileiros, fui conhecendo outros brasileiros, e cheguei com 16 brasileiros. Então um que trabalhava comigo e os outros que moravam junto, que é o Matheus, que até hoje tenho amizade com ele, Ludmila, Paulo Sérgio, o Cássio e o próprio Cristiano, e o meu grande amigo Magno. Então vocês podem ver aí que a quantidade de amizade que você tem morando fora do país, em outro país, diminui bastante, totalmente diferente da quantidade de amigos que você tem morando no Brasil. Então isso é muito importante, você tem que ter amizade. Então amizade verdadeira, essas amizades que vai te ajudar a poder esquecer um pouco também da saudade do Brasil. Então se você não tiver amizade forte, você vai chegar um tempo que você vai ver que não vai ter ninguém por você, não vai ter ninguém que vai poder lhe ajudar, e você finda indo embora, voltando para o Brasil. Então quanto mais rápido você chegar e fazer amizade, lógico, amizade, como já falei, é verdadeira e duradoura, porque
qualquer momento você pode cair e essa pessoa pode lhe ajudar. E quando você estiver lá em cima, você não pode esquecer dessas pessoas que também lhe ajudou. O que seria estar lá em cima? Estar lá em cima é o auge do brasileiro. Ganhar muito e trabalhar pouco. Esse aí é o auge do brasileiro. Então, quando você está no auge, você está ganhando muito e está trabalhando pouco. Então, esse é o auge que todo brasileiro quer. Sair do Brasil, ir para a Europa e fazer isso. E quando você está ruim, é quando você não tem trabalho. Aí você só vai estar gastando do que você trouxe do Brasil. Então, quando você esse dinheiro que você trouxe do Brasil, ele está em 4 ou 5 vezes mais do que o euro. Então, você vai ter que conseguir logo esse emprego para poder estabilizar. Como você já sabe, eu cheguei numa quinta-feira, já arrumei emprego na terça-feira. Então, para mim foi muito rápido isso aí. Então, vamos voltar a esse tema aí, amizade. Então, essa amizade que você tiver, tem que ser amizade também verdadeira, é uma amizade de confiança. Você vai poder ajudar esses amigos, os amigos também vai ter que lhe ajudar e saber que você está bem hoje, amanhã você pode estar mal. O que seria estar mal? Perder o emprego, ficar desempregado. Que depois que isso acontece, não se preocupa, porque o aluguel vai chegar, o transporte vai chegar, você que vai ter que pagar, entendeu? Você vai ter que ter dinheiro para se alimentar, e isso aí ninguém vai lhe dar não, só se você mandar alguém do Brasil, mas vai chegar um tempo que não vai valer a pena. Você está na Europa e as pessoas estão mandando dinheiro do Brasil para você pagar o aluguel e pagar outras coisas. Então, isso é bem importante, fazer amizade. Então, quando você faz uma amizade, essas pessoas vão te ajudando, vai te indicando, principalmente aquelas pessoas que estão há mais tempo no país. Quando eu cheguei, encontrei muita gente. O Matheus, essas pessoas que eu falei para vocês agora, já estava lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, entendeu? Estava naquele processo de legalização. Então eles podem te ajudar, dizer, olha, tu pode fazer isso, tem que fazer isso, mas tudo só vai melhorar depois que você tiver seu emprego, depois que você tiver seu contrato. Quando você estiver trabalhando, tiver com seu contrato na mão de trabalho, isso vai te dar uma garantia muito grande. Além de dar essa garantia a você, você vai estar um pouco mais com o pé no chão, vamos dizer assim, mais tranquilo, e fazer de tudo para dar certo mais ainda no trabalho. Lembrando, a amizade é muito importante. Tente fazer amizade com o pessoal do seu trabalho, principalmente com o pessoal que você mora. Não sei se você vai conseguir pagar um aluguel sozinho ou você vai morar com casas de brasileiros, porque sempre o pessoal bota anúncio para morar junto, entendeu? Para dividir a casa. Então tem casa que tem 4 quartos, você fica em um e paga por ele e usa tudo. Então você vai pegando amizade com essa pessoa. Então, ter cuidado também que muitos brasileiros querem aproveitar da sua inocência também. Tem hora que você quer ser legal e as pessoas abusam dessa inocência sua, aí depois você percebe que esse cara te enganou. Aí quando você estiver lá 3, 4 meses, você percebe, bicho, aquele cara me enganou. Aí acontece essa briga, entendeu? De você não querer mais falar com esse cara não fala mais com você, e isso é muito ruim. Então ter bastante cuidado com isso, para os brasileiros também não poder te enganar, e você também não enganar outro brasileiro, que muita gente fala que o mal do brasileiro é o próprio brasileiro, um que não ajuda o outro e um tenta puxar o tapete do outro, entendeu? Então isso é normal, só que isso não era para ser mais, finda sendo normal. E você está num país que ninguém lhe conhece, ninguém sabe quem você é, enfim, vai querer sempre ir, mas você vai ter que botar a cabeça no lugar e tentar aproveitar o máximo dessa amizade, ser uma amizade verdadeira que possa durar muito tempo, quanto tempo você tiver nesse país, aqui em Lisboa ou em outro país. Então, muitos amigos que eu fiz passaram 3, 4 meses e daqui já foram embora para outro país. Teve um brasileiro que eu conheci, passei 2 meses convivendo com ele, quando foi no terceiro, ele pegou as malas e foi para a Finlândia, outros foram para a Inglaterra. Como eu estava trabalhando, entendeu? Eu nunca fiquei desempregado aqui, então para mim eu continuava trabalhando. Um dia, se não desse mais certo, eu poderia ir embora, mas como está dando certo, então eu estava dando certo, então eu continuei morando nesse país que eu amei bastante. Então,
Pessoal, já estamos chegando a 10 minutos. Queria fazer esse vídeo aqui para vocês, falar sobre amizade, que vocês têm que ter bastante amizade, fazer amizade, lógico, de 30 amizades, vocês vão escolher 10, entendeu? E vai ter que selecionar e tentar falar com aquelas pessoas mais sinceras possível. Isso vai ser o normal, entendeu? Disso aí não tem para onde correr. Então, vou deixar vocês aqui no quarto vídeo falando sobre amizade, que a amizade tem que ser importante, principalmente com aquelas pessoas que você mora, que você vai estar convivendo com aquela pessoa, então você não pode enganar e também não pode se deixar enganar também. No quarto vídeo, eu vou falar para vocês como é que eu fiz para poder arrumar o meu segundo emprego, porque eu já saí do emprego lá no bairro de Alfama, trabalhando em Alfama. Eu já saí desse trabalho e que a mulher não quis me dar o contrato e eu tive que deixar esse trabalho e arrumar outro trabalho. Então, no quinto vídeo eu vou falar para vocês como eu troquei o bairro de Alfama pelo bairro da Pontinha na linha azul. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, puder dar aquele like, aquele gostei, e tiver alguma dúvida, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. E nos vemos no próximo vídeo, no quinto vídeo, falando do segundo emprego do Johnny em Lisboa. Então, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.